debate Bola. com o Egg. Ontem o Mandani fez um comentário, né, que super viralizou, falando um pouquinho sobre o Sócrates e a história dele com a democracia corintiana. E até dá pra gente falar de história sem ter vivido, né? Mas é muito mais legal falar de história com quem viveu a história. E o Egg viveu. Tinha quantos anos quando o Sócrates jogou pelo Corinthians e que ele foi da seleção brasileira? Eu estava com 18 anos e já se ouvia falar no Sócrates no Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo foi para contratar o Sócrates. E o Vicente Mateus, que era presidente do Corinthians, ele pegou e foi na frente, à noite, acabou contratando e dando um furo de reportagem e matéria, contratando o Sócrates para o Corinthians. A vinda do Sócrates foi uma mudança radical, principalmente nos termos culturais do Esporte Clube Corinthians Paulista. E você é corintiano desde quando? Desde que Desde nasceu? quando nasci. Eu fui uma vez assistir o jogo do Corinthians com o meu pai, dali pra frente nunca mais deixei de ser corintiano. Lembro que eu virei corintiana foi quando você me levou pra assistir um jogo do São Paulo e Corinthians no Pacaembu. A época que o Pacaembu era praticamente nosso, da torcida do Corinthians, com 7 anos, e foi ali que eu falei, eu sou corintiana, desde então eu sou corintiana, minha filha é corintiana, e é isso, é uma sensação de pertencimento de uma comunidade, né? É assim que eu me sinto como corintiana. Algumas pessoas falam, não pode misturar política com futebol, mas assim, gente, quando você tem uma figura como Sócrates, que no meio de uma ditadura criou uma democracia corintiana dentro do próprio clube, com princípios de não hierarquização, né? Aquele momento tão histórico e tão problemático que foi o momento da ditadura, né? Você era muito jovem, mas você lembra de você viver? Vivia na ditadura militar, que não tinha acesso às informações que a gente tem hoje, que também não era muito fácil você falar desses assuntos naquela época. Quando ele veio, ele já veio com uma mente totalmente diferente dos jogadores de futebol. Ele veio com uma mente aberta sobre liberdade de expressão, sobre comunicação, sobre participação da população, principalmente num time de massa igual ao Corinthians, que tinha muitos torcedores, mas não tinha voz ativa, né? Faltava alguém para falar, porque tinha o receio da ditadura, tinha o receio também da punição que poderia acontecer. E ele no Corinthians plantou esse regime de uma tentativa de uma democracia corintiana. Ele teve parceiros que também se envolveram bastante, estudaram na época, Casagrande, Vladimir, estão bem envolvidos no processo de democracia e de melhoria cultural do país. Nas comemorações, ele fazia gestos perigosos, né, como punho. Quando ele fazia um gol, punho fechado para cima, ele foi rapidamente reconhecido. Teve até um show no AMB, eles fizeram um show da democracia corintiana, a Rita Lee pegou, vestiu a camisa do Corinthians, a torcida começou a entender que ela tinha voz, que ela tinha razão, que ela tinha condição de falar. Ele vinha com faixas na cabeça, por exemplo, com dizeres sobre democracia, sobre a população, sobre condições de vida. Tratava todo mundo igual, todo mundo tinha direito à resposta, todo mundo tinha direito a fazer uma declaração daquilo que estava sentindo, do que estava achando, principalmente do modo de viver do governo, que não podia se expressar publicamente. Ele implantou isso no Corinthians, inclusive teve camisa comemorativa do Corinthians, democracia corintiana, na época do Sócrates. Bom, dito isso, vai Corinthians!